Capítulo 21. Pontuação perfeita. Lin Yun pegou o telefone e discou o número do chefe Shuli. Infelizmente o celular do chefe estava desligado. Lin Yun então discou ansiosamente o número do assistente do chefe. Dong Yeu, porque o telefone do chefe está desligado. Onde vocês foram? Lin Yun perguntou apressadamente. Estamos na sede de Nova York participando de uma breve reunião. Não voltaremos até o anoitecer. Dong Yeu explicou. Diretor Lee, você tem alguma notícia importante que você quer que eu passe para o chefe? Lin Yun pensou um pouco. Temos boas notícias para ele, mas já que vocês estão voltando à noite, vou esperar no escritório. Me ligue quando vocês voltarem. Eu anotei. Não se preocupe. Depois de desligar, Lin Yun soltou um longo suspiro. Julgar mal o potencial de An Lang foi um grande erro, mas felizmente não era tarde demais. Depois que Shuli voltar e ouvir o relatório de Lin Yun, ele com certeza fornecerá a An o melhor arranjo. O tratamento de primeira era com certeza, e um diretor de treinamento pessoal também era essencial. Em conclusão, todos os recursos disponíveis devem ser usados para treinar. Afinal, com o poder de classificação SSS de An e potencial impressionante, seu futuro era imensurável. Lin Yun ainda estava pensando, e Monk, que estava prestando muita atenção na transmissão, pulou de felicidade. Olha, An passado a segunda rodada do exame de pressão. Eles até acenderam fogos de artifício no céu. Fogos de artifício? Lin Yun ficou atordoado por um segundo e virou à direita para a tela, apenas para ver que An já havia saído da tempestade de areia. Embora o vento furioso tivesse rasgado o tecido de An, os grãos de areia afiados deixaram marcas no rosto de An, mas os passos de An ainda eram firmes como sempre. Caminhando com a cabeça erguida orgulhosa, seu rosto carregava o orgulho de um vencedor. Parabéns ao competidor An da Terra por passar no segundo teste com uma pontuação perfeita. Lin Yun ficou chocado. Ele olhou para o placar de An, que de repente aumentou em 350 pontos. Uma pontuação perfeita. Shua, a luz passou pelo olho de An e ele foi teletransportado para a praça pública onde havia começado. Suas roupas voltaram ao normal e as feridas em seu rosto se recuperaram. Afinal era apenas um teste virtual, bastava que o sistema reescrevesse alguns dados e tudo voltasse ao normal. No placar público, duas garotas parecidas com soldados estavam conversando. Uma delas, uma garota ruiva, perguntou curiosa, onde está o governo unido da Terra? Aparentemente um monstro de lá após o segundo round com uma pontuação perfeita e eu nunca ouvi falar desse lugar. A outra garota de cabelos pretos respondeu, ei, você não sabe disso? Mas o governo unido da Terra é realmente um lugar pequeno, mas eles são famosos por produzir monstros. No último encontro galáctico, a Terra enviou um esper chamado Kilak, um esper de 5 estrelas, e sem nenhum reforço ele atravessou a A7. A garota ruiva pensou por um segundo. Kilak, eu tenho uma memória embaçada sobre ele, mas 10 anos atrás eu era muito jovem, então provavelmente esqueci. A conversa entre as duas meninas foi ouvida por An. Então o veterano Kilak também era um rostinho bonito mas o que é A7? Sempre que alguém passa em um teste com uma pontuação perfeita, o sistema transmite a notícia em público para incentivar mais competidores a serem como eles. Todos na praça pública agora sabiam sobre An. Muitas pessoas estavam falando sobre ele. Afinal poucos conseguem passar no segundo teste com nota perfeita. Mas, An não se sentiu orgulhoso porque sabia muito claramente que era capaz de fazê-lo apenas por causa de seu poder, que proporcionava imunidade a todos os outros poderes. Após a terceira rodada de exame de pressão seria o segmento de batalha. Isso era quando An poderia realmente estragar tudo porque ele nunca tinha aprendido nenhuma técnica de luta. Agora pensando nisso, o tempo estava apertado. An decidiu não esperar até uma semana depois e foi em frente e começou o terceiro teste. Dessa forma, ele pode limpar sua agenda e se concentrar em ir para o domínio da geada extrema para se isolar para treinar. An decidiu e foi direto para o teletransportador do terceiro teste. O terceiro teste foi chamado de Klimbof Frost Mountain, e uma montanha de neve de mais de 1000 metros de altura apareceu na frente de An. Parecia uma pirâmide de gelo, com vários caminhos que levavam ao topo. No topo da montanha havia um templo sagrado, brilhando com luz dourada e emitindo uma sensação misteriosa. An não hesitou e começou a andar imediatamente. O caminho para o topo tinha pedras azuis construídas como degraus. Não parecia difícil, e a montanha tinha apenas alguns milhares de metros de altura. Mas, apenas aqueles que realmente o escalavam entenderam o horror dentro dele. O vento da montanha estava uivando, as rajadas atingindo o corpo de An eram geladas como lâminas. De repente, houve uma tempestade de neve e, imediatamente depois, mudou para granizo. Às vezes até chovia. A água da chuva tornava os degraus muito mais escorregadios, e não havia alças nas laterais dos degraus, então as pessoas podiam facilmente escorregar e cair no abismo profundo que cercava a montanha. Das 3 avaliações no exame de pressão, apenas esta teve a opção de refazer. Cada competidor pode fazer este teste 3 vezes, e a melhor pontuação será calculada. Isso realmente mostra algo sobre o quão difícil foi esse teste. Oh merda homem. Gabong som de pessoas caindo. Corra, Gabão, não pressione, Gabão. Se você olhar da perspectiva do espectador, a escalada na neve é realmente muito interessante. A maioria das pessoas escolheu ajudar umas às outras na escalada. Embora escalar em grupos possa parecer uma boa ideia, mas tem várias fraquezas mortais. Às vezes, no momento em que um cara do grupo tropeça e cai, toda a equipe é arrastada para o abismo. Claro que An não escolheria cooperar com os outros. Encontrou o caminho com menos gente e escolheu subir sozinho. Enquanto caminhava, ele olhou para os dois lados e viu que às vezes as pessoas caíam de cabeça, outras vezes as pessoas caíam com as bundas primeiro, e às vezes um monte de pessoas se abraçava com força e gritava ao cair.
As pessoas que escolheram os caminhos solitários eram em sua maioria elites de pelo menos 4 estrelas e An, o esper iniciante, foi considerado deslocado para seguir esse caminho. No entanto, sua velocidade não era nada lenta, subindo em um ritmo constante, um passo de cada vez. Toda vez que An se aproximava de outro alpinista, todos paravam voluntariamente e abriam caminho para An. Quando a tela ao lado de An mostrou que ele era apenas um iniciante com uma pontuação de 42 no índice de fonte de energia, todos ficaram muito surpresos. Vê-lo escalando era como assistir a um demônio, mas ninguém fez nenhuma pergunta. A dor insuportável da escalada fez com que todos não quisessem gastar energia em coisas como conversar. A tempestade de neve atingiu e An diminuiu a velocidade de seus passos. A tempestade de granizo caiu. An estendeu os braços acima da cabeça e continuou avançando. Devido ao fato de An ser imune a poderes, escalar esta montanha era como uma escalada comum, era puramente para exercitar seu corpo. Para qualquer cara normal, escalar uma montanha de 1000 metros não era um problema muito grande, sem mencionar que An era um esper. Embora seu índice de fonte de energia fosse um pouco menor, ele ainda era mais forte que os caras normais. Após 3 horas, An já estava na fase final. As placas indicavam que An estava apenas 50 metros do topo. Perto da placa estava a plataforma de descanso final antes do topo, e todos os competidores eram bem-vindos para fazer uma pausa lá sem ter que se preocupar em cair no abismo. An deu uma olhada ao redor, além de si mesmo, havia apenas mais uma pessoa. Era uma garota, pequena em tamanho com um rosto bonito e cabelos dourados brilhantes. Não foi aquele Yi Wei que ele salvou há um tempo, Yi Wei ainda estava vestindo as roupas de couro preto com apenas suas pequenas mãos e rosto expostos. Ela estava agachada no chão e respirando pesadamente, seu lindo rosto também estava branco como a neve. Yi Wei levantou a cabeça e viu An e ficou imediatamente atordoada. Em sua mente, An era apenas um cara sem vergonha com algumas intenções pervertidas ou más e neste momento, aquele pervertido estava realmente sorrindo e acenando para ela. Para chegar até aqui, Yi Wei gastou a maior parte de sua energia e sentiu que estava prestes a desmoronar. Ela não podia nem sentir suas pernas. E olhando para An, cujo rosto e respiração ainda eram normais, que ainda tinha energia para acenar e cumprimentar Yi Wei, ela sentiu que era extremamente injusto. Que coincidência. An riu e disse, se Yi Wei ainda tivesse energia, ela teria xingado An com certeza. Mas agora ela nem tinha energia para ficar brava com ninguém. E esse An sem consciência estava na verdade acenando para ela e se aproximando dela. Assim que Yi Wei pensou na última vez que An agarrou sua mão, ela começou a ficar com raiva. As mãos da garota da tempestade Yi Wei era algo que as pessoas podem tocar casualmente, de um bebê até agora. Nem mesmo seus pais tocaram suas mãos antes, mas agora esse homem estranho tocou. O quê? Yi Wei tinha uma personalidade teimosa, e agora vendo An, sua personalidade foi acionada novamente. Ela cerrou os dentes, olhou feio para An, virou-se e começou a correr em direção ao topo. Apenas mais 50 metros. Se eu conseguir aguentar um pouco mais, eu consigo. Eu não posso perder para esse pervertido sem vergonha. Yi Wei estava se encorajando. Quanto a An, é claro que ele não sabia o que estava acontecendo. Tudo bem que Yi Wei não agradeceu, mas em vez disso ela correu, dando de ombros. An seguiu Yi Wei e começou a avançar em direção ao topo. An ainda mantinha um ritmo constante para escalar, mas Yi Wei estava usando o máximo de energia que podia, o que violava a regra mais básica de escalar montanhas. Ao escalar, a pior coisa que você poderia fazer era correr, com uma longa estrada até o topo. Como terminar o caminho com pressa? É preciso ter paciência e dar um passo de cada vez. Claro, Yi Wei apenas subiu alguns degraus e começou a se sentir tonto. Ela sentiu como se sua energia estivesse sendo sugada para longe de seu corpo e suas pernas estivessem tremendo. Mas ela era honestamente muito teimosa. Mesmo que ela estivesse quase completamente sem energia, ela ainda estava cerrando os dentes e não desistia. Para uma menina de 14 anos, essa personalidade era muito rara e impressionante. Mas An tinha imunidade ao poder. Você realmente não poderia comparar a quantidade de pressão que An enfrentou em comparação com Yi Wei. Neve, granizo, vento frio. Tudo isso não era nada para An, mas eram ameaças fatais para Yi Wei. De repente, um pedaço de granizo atingiu a cabeça de Yi Wei, e atuou como a gota d'água que quebrou as costas do camelo. Ela não aguentou mais, seu corpo se inclinou, e começou a cair para o lado direito no abismo. Capítulo 22. Adeus, Yi Wei. Pá. Quando o corpo de Yi Wei começou a se inclinar para o lado, An já estava bem atrás dela. Ele novamente estendeu a mão para ela sem pensar. Honestamente, não importava quão bonita ela fosse, a maioria das pessoas ajudaria quando visse alguém caindo na frente delas. Era um tipo de reflexo natural. An puxou Yi Wei de volta da beira do penhasco, mas não soltou suas mãozinhas. Em vez disso, ele continuou a arrastá-la enquanto caminhava em direção ao topo da montanha. Alpinismo não deveria ser feito assim. Há um bom ditado: seu desespero por velocidade pode realmente atrasá-lo. Preste atenção abaixo. Pise onde eu pisei. Não se mova aleatoriamente, senão nós dois cairemos no abismo e então estaremos ambos ferrados. An era como um bom irmão mais velho segurando a mão de Yi Wei, e Yi Wei começou a ter uma sensação muito estranha. Ela já estava extremamente exausta, seu cérebro parecia ter entrado em curto-circuito e perdido a capacidade de pensar. Ela apenas deixou An conduzi-la pela mão. Afinal, Yi Wei ainda era uma menina, e 14 anos era o início da adolescência. Devido ao seu poder único, Yi Wei nunca foi tocada por ninguém antes. E se não fosse por causa de An, ela poderia nunca ter sido tocada em toda a sua vida.
Você ainda se lembra da primeira vez de mãos dadas com o sexo oposto, aquele sentimento de coração acelerado e corado? Era assim que Yue estava se sentindo agora. Seu rosto ficou misteriosamente vermelho, seu coração começou a bater mais rápido, sua palma começou a ficar um pouco suada. Para Yue, é um sentimento que ela nunca experimentou antes. O caminho da montanha era difícil, embora An tivesse o vazio do fim. Eles ainda estavam andando muito devagar. Yue não sabia o que fazer. E ela se sentiu guiada por um sentimento misterioso. Por causa da habilidade de imunidade de An, todo o corpo de Yue estava frio, mas sua mão que estava segura por An estava realmente quente. Yue começou a sentir o desejo de apoiar seu corpo inteiro em An porque para ela, An era como uma fornalha quente. O que ela mais precisava agora era esse tipo de calor. Parecia meio estranho, mas a mão de An estava realmente quente. Yue percebeu que ela não quer deixar ir. Shua. Finalmente, An e Yue passaram o último degrau e chegaram ao topo da montanha. O sistema restaurou automaticamente a resistência de ambos. Yue sentiu um alívio repentino e sentou-se ao lado de An, que também respirava pesadamente. Agora devemos ficar bem. Você pode soltar minha mão? An disse com um leve sorriso. Yue apenas percebeu que ela ainda estava segurando a mão de An com muita força, como se estivesse com medo de que An a deixasse. A teimosia de Yue começou a vir à tona novamente, rapidamente retirando sua mão branca como a neve. Os dois estavam sentados lado a lado no chão, enfrentando 1000 milhas de neve. Era uma paisagem tão bonita. Yue começou a olhar An mais de perto por curiosidade. Um pouco mais velho, não feio, mas não bonito. Seu corpo não era realmente musculoso, mas também não era magro. Então, novamente, ele era muito bonito quando sorria. Esse cara era como um monstro, ser capaz de tocar a mão dela e ainda ficar bem. Pensando nisso, Yue começou a olhar para suas mãozinhas. Seus dedos eram brancos e finos, muito perfeitos. Talvez pelo fato de ela sempre usar luvas, as mãos de Yue foram mantidas muito melhores do que outras garotas. No entanto, eles eram fracos como se fossem desossados, e An sabia disso desde que ele o havia segurado antes. Vai ser um teste de batalha difícil mais tarde. Yue disse de repente. Logo depois que ela terminou, ela sentiu vontade de se dar 2 tapas. Porque ela contaria a esse pervertido sem vergonha sobre isso. A cabeça dela deu um curto-circuito ou algo assim. An assentiu levemente, mas disse como se estivesse pensando em outra coisa. Sim, mas depois disso provavelmente não nos encontraremos novamente. Yue realmente queria perguntar por quê, mas ela se conteve no último momento. Seria como se ela se importasse. Ela tinha orgulho demais para perguntar. Afinal, a terra é muito fraca, mas ainda é minha família. An deu um tapinha na bunda para se livrar da neve. Deu mais uma olhada nessa linda garota de cabelo loiro, mas Yue nervosamente virou o rostinho para o outro lado. Foi um prazer conhecê-lo, eu tenho que sair agora, An disse, e entrou no templo sagrado com passos largos. A nota de bônus do terceiro teste foi dada automaticamente, desde que a pessoa complete a caminhada. Afinal, este teste foi muito difícil para a maioria das pessoas. O céu estava se iluminando mais uma vez com fogos de artifício que se transformaram em palavras, parabenizando An por passar com uma pontuação perfeita mais uma vez. Isso realmente trouxe à tona a admiração e o ciúme da multidão de Spurs que ainda estavam lutando na montanha. Mas, An realmente não se importou com a atenção, ele voltou direto para casa. Quando ele retornou à terra, Lin Yun não estava lá. Monk e alguns outros Spurs que tentaram o teste parabenizaram An. An deu uma olhada na hora, já que ele já combinou com Lick para ir ao hospital com ele para ver como o quarto vovô estava depois de tomar a poção de cura de grau 0 e os revitalizantes. Já estava quase na hora. Então ele rapidamente se despediu de todos e deixou a administração esperar as pressas. Do outro lado da Via Láctea, a casa de Yue. An e Yue vieram originalmente de 2 mundos diferentes. An vivia em uma pequena casa na Terra e não possuía um pod de avaliação ou simulação. Em vez disso, ele teve que ir à administração Esper para usar o cúbico. Mas Yue morava em uma mansão que poderia ser comparada ao palácio de um rei, e ela possuía não apenas uma cápsula de simulação, mas também salas específicas para armazenar cápsulas de simulação de diferentes tamanhos e propósitos. Agora, Yue havia retornado do exame de pressão, mas ela não saiu da sala e, em vez disso, foi até a janela e abriu. Ela olhou para o campo de grama verde e plano e a floresta sem fronteiras do lado de fora de sua casa. As altas montanhas e cachoeiras ao longe. Até os pássaros voando no céu. Eram todos pertences pessoais da família e Yue se inclinou para a janela e olhou para fora, em suas luvas. Em sua vida não muito longa de experiência, ela nunca experimentou nada tão emocionante como hoje. Nascida na riqueza, o que ela queria não era roupas bonitas nem cozinha deliciosa, mas liberdade. Ela poderia facilmente possuir tudo neste mundo, menos a liberdade. A liberdade de usar vestidos curtos como as outras garotas. A liberdade de pegar um coelhinho e ter alguns gatinhos em casa, isso era tudo o que Yue nunca poderia ter. Embora a mansão da família Ai fosse gigantesca, não havia um único animal de estimação. Quando Yue era muito pequena, seu pai certa vez lhe deu um cachorrinho como animal de estimação. Era um lindo cão galáctico branco com olhos grandes, redondos e lacrimejantes e uma pequena cauda que abanava sem parar. Mas quando o cachorrinho fofo pulou nos braços de Yue para um abraço, uma tragédia aconteceu. O poder temeroso da garota da tempestade havia matado facilmente o cachorrinho. Yue olhou para o cachorrinho deitado sem vida em seus braços e ficou triste por um longo tempo. Foi também daquele dia em diante que ela começou a perceber que ficaria sozinha
sozinha para o resto de sua vida. Até hoje, Wei Wei conheceu um cara, uma pessoa muito especial. An não era como aqueles príncipes encantadores em cavalos brancos, mas An também não tinha medo dela, ao contrário dos outros caras que se escondiam em algum lugar com medo sempre que a viam, com os olhos cheios de desprezo. Pensando nisso, Wei Wei não pôde deixar de abaixar a cabeça para olhar suas mãozinhas. Um par de mãos brancas e bonitas, mas já não eram inocentes. Eles foram mantidos por um menino. Yua, o velho e fiel servo sênior, se escondeu atrás da porta do lado de fora, tentando espiar para ver o que estava acontecendo. O que o senhor está fazendo? O capitão da guarda gigante Yi Xiangdong perguntou curioso. Yua sorriu, olhando para minha senhora. Hoje alguém tocou a mão de minha senhora. Yi Xiangdong ficou furioso imediatamente. Seu rosto ficou completamente escuro. Quem é? Qual porra de bastardo? Deixe-me matá-lo. Yua franziu a testa. Você cale a boca. Você não entende a situação da nossa família? Se a senhoria de outra família for tocada por estranhos, é um crime, mas alguém poder tocar nossa jovem é um presente dos céus. Estúpido. Você pode usar seu cérebro. Yi Xiangdong pensou um pouco e finalmente percebeu. Imediatamente, este homem adulto começou a chorar. Ele não está com medo da tempestade de Milady? Ele perguntou surpreso. Aparentemente não. O velho servo Yua respondeu. Este jovem pode ter um poder único que pode controlar a temível tempestade de minha senhora. Ele pegou Milady pela mão e passou pelo último checkpoint da terceira avaliação. O rosto de Yi Xiangdong agora estava coberto de lágrimas. Ele não se conteve e gritou. O céu finalmente abriu os olhos. Alguém pode realmente controlar a tempestade de Milady. Nossa família aí está salva. A qual família esse príncipe pertence? Como é o passado familiar dele? Onde ele mora? Se ele disser não, posso trazer uma equipe e capturá-lo e trazê-lo. Pegue minha bunda. O rosto de Yua ficou irritado. Esta pode ser a única oportunidade da nossa família aí. Então fique quieto. Se você arruinar a oportunidade de Milady, observe como eu vou lidar com você. Capítulo 23. Liu, Terra. An achava que era completamente normal dar as mãos a Yuan Wei. Estava apenas de mãos dadas. Completamente normal. Além disso, An estava fazendo isso para ajudá-la, não tendo outros pensamentos pervertidos. An pegou o metrô e chegou ao hospital subsidiário da administração Esper. Este lugar era especificamente aberto para Espers, e também era um dos privilégios que os Espers tinham na Terra. Este hospital subsidiário ocupou um grande pedaço de terra. Havia 2 jardins gigantes na frente e atrás do hospital, fornecidos para os Espers em recuperação fazerem caminhadas e exercícios. Todos os equipamentos aqui também eram os equipamentos mais avançados do mundo. An ligou para Lick e os dois se encontraram na frente do hospital. No momento em que Lick viu An, ele começou a gritar excitadamente. An, seus medicamentos de cura de região de grau 0 são divinos. Quarto vovô teve ontem à noite e já conseguiu andar hoje de manhã. Os médicos fizeram um check-up nele e nem acreditaram. Disseram que a região de 0 grau do quarto vovô está se recuperando a uma velocidade incrível. Não só está totalmente curado agora, é até possível que o quarto vovô possa voltar à sua condição de auge em sua vida. An sorriu. Desde que seja eficaz. Vamos verificar com seu quarto vovô. Lick disse com pressa. Certo, certo, certo. Quarto vovô sabia que você estava vindo e ele já está esperando por você no jardim. Ele disse que precisa agradecer pessoalmente. An Lang ficou chocado. Não há necessidade de me agradecer. É algo que devemos fazer pelos nossos idosos. Entrando no jardim do hospital nos fundos, havia um ancião sentado em um caramanchão à beira do lago olhando para as flores de lótus, de costas para An. Ao lado do ancião estava um homem musculoso na casa dos 30 anos, atualmente fazendo chá para o ancião. Quarto vovô, An Lang está aqui. Lick correu para o lado do ancião e disse. O ancião se virou e seus olhos se encontraram. O quarto avô de Lick tinha um par de olhos como uma águia. Embora ele estivesse bem velho agora, seus olhos ainda estavam afiados, irradiando uma força impressionante que apenas um soldado Esper de elite poderia. Acontece que o benfeitor está aqui, apresse-se e venha sentar-se. Xiao, apresse-se e faça um chá para o benfeitor. Quarto vovô disse com um sorriso. An tentou gentilmente recusar, mas foi forçado a se sentar pelo cara chamado Xiao, que disse. Sua medicina de cura da região de grau 0 salvou a carreira do professor como lutador. Isso é uma grande gentileza. Vamos descartar as maneiras formais. An apenas obedeceu e deixou Xiao lhe servir uma xícara de chá. Ele se sentou bem ao lado do quarto avô de Lick, com Xiao e Lick ambos de pé ao lado. Quarto vovô, ouvi de Lick que você está se recuperando bem? An perguntou deliciosamente. O avô de Lick sorriu e disse. Posso sentir que minha região de grau 0 está se curando, e o médico disse que possivelmente posso retornar à minha condição de auge. Mas eu não tenho muitas exigências, estou feliz o suficiente para que o remédio possa salvar minha vida. An respondeu. Do que você está falando, vendo como você é enérgico. Não é problema viver mais 200 anos. Todos começaram a rir. O quarto avô de Lick disse. Mais algumas centenas de anos. Isso não me tornaria um monstro até então? An respondeu de maneira séria. Ouvi dizer que quanto maior o nível de um Esper, mais tempo ele pode viver. Desta vez, a região do cérebro de grau 0 do quarto vovô pode se curar completamente, pode até ser possível subir de nível. Então, 200 anos ainda é uma figura conservadora. O quarto vovô olhou para An e disse. Você realmente sabe o que dizer. Deixe-me perguntar a você. Este remédio de cura de grau 0 é tão mágico? Onde você o conseguiu? Deve ter custado muito dinheiro, né? Lick começou nervosamente a dar a An um sinal visual. Seu quarto avô é um homem de honra. Se ele ouvir que os remédios curativos foram feitos da extração cruel de fluidos cerebrais de jovens Espers, ele pode ficar infeliz. An recebeu o sinal e disse.
Recebi de um amigo, especificamente como ele conseguiu. Eu realmente não entendo também. Quanto ao dinheiro, não é um problema. Sou apenas eu prestando meu respeito por você. Acerto? Quarto vovô. Você parece muito familiar, mas não me lembro onde já ouvi antes. Xiao sussurrou ao lado. Você provavelmente viu na TV. O verdadeiro nome do professor é Liu. An ficou completamente chocado. Liu, um dos 3 professores de Kilak, não é à toa que você parece muito familiar. Kilak foi o esper mais forte da história da Terra, e ele era bastante famoso em toda a Via Láctea. Ele tinha 3 professores, e todos eles eram os espers mais bem classificados da Terra. Descobriu-se que o quarto avô de Lik era um dos professores de Kilak. Liu gesticulou com as mãos e seus olhos escureceram um pouco. O passado é o passado, não vamos mencionar isso. An sabia. Ainda não estava claro se Kilak estava vivo ou morto, e sem ele como o pilar que sustenta a Terra. Ainda não se sabia se a Terra poderia passar pelo encontro galáctico e evitar ser colonizada. Lembrar disso não ajudou a melhorar o humor de Liu. O sênior Liu também percebeu que ele poderia ter tornado a atmosfera menos alegre. Então ele rapidamente perguntou a An, de acordo com Li que, você também é um esper, e você ainda tem o respeitado poder de classificação SSS, como um esper? Quais são seus planos futuros? An começou a tirar sarro de si mesmo. Meu poder em si é muito bom, mas minha base é horrível demais. Depois de alguns dias, pretendo ir para a Sibéria e me concentrar um pouco nos treinos para ver se consigo melhorar minhas estatísticas e nível. Liu sabia sobre o passado de An, mas o que despertou seu interesse foi porque ele queria ir para a Sibéria. Era uma área tão rural. Sua viagem para a Sibéria foi organizada pela administração Esper? Liu perguntou com curiosidade. An balançou a cabeça e disse, não, a decisão é minha. Minha habilidade, vazio do fim, pode anular as habilidades de qualquer esper, mas se eu quiser lutar, preciso desesperadamente treinar meu corpo e praticar artes marciais. Então decidi encontrar uma área extremamente fria para fazer algum treinamento. An continuou, originalmente eu queria ir para o Polo Sul, mas não há base lá e será difícil conseguir recursos. Por isso decidi ir para a Sibéria. Liu sentiu. Praticando artes marciais e treinando seu corpo no frio extremo? Quem te ensinou isso? An respondeu, um amigo meu disse que praticar artes marciais é como praticar sua vida, somente no frio extremo. Quando alguém se esforça ao máximo, eles podem aprender as verdadeiras artes da luta em um sólido conjunto de habilidades. É por isso que quero dar uma chance. Liu pensou profundamente por um segundo e começou a falar. Seu amigo está muito certo. Os humanos podem revelar o maior potencial quando são levados ao seu limite e colocados no portão da morte. Ele disse para você ir para um lugar extremamente frio para treinar. Embora seja meio cruel, mas ainda é o caminho certo. Mas não importa quão baixo seja seu índice de poder, você ainda é um esper, então o nível normal de frio ainda não é suficiente para levá-lo ao seu limite. An parou por um segundo e disse, é verdade, também me sinto muito mais forte do que antes. Além da Sibéria, onde mais pode me ajudar a treinar melhor? Liu considerou um pouco e tomou uma decisão. Ele sorriu e disse, já que você sabe quem eu sou, você provavelmente sabe o que eu faço, certo? An assentiu, você é o chefe da administração do local de extinção. Disse isso na TV. Liu riu, se você não tem medo do trabalho duro, estamos trabalhando em um local de extinção no Polo Sul, tem um ambiente que você deseja e um ambiente extremamente frio. Afinal, ainda lhe devo um grande favor. Que tal agora? Eu o colocarei na administração do local de extinção. Então eu lhe darei qualquer ambiente de treinamento e equipamento que você quiser. Você não precisa se preocupar com nada e apenas se concentrar no treinamento. Esta foi uma notícia tão boa. O que é a administração do site de extinção? Não é exagero chamá-la de a instituição mais importante do governo unido da Terra. Ele estava no controle da inteligência confidencial superior e uma quantidade abundante de recursos. Então apenas os espers mais fortes e leais podem ser qualificados para trabalhar na administração do local de extinção. Claro, An não esperava que Liu o levasse em um passeio no lendário local de extinção. Ele estava feliz o suficiente para encontrar o ambiente certo para treinar e ter o apoio de recursos da administração do local de extinção. É o melhor tratamento que você pode obter na Terra. Quarto vovô, não se preocupe, eu só quero um bom lugar para me concentrar nos treinos. Eu não vou te dar nenhum problema. An disse muito sinceramente. Liu pensou por um segundo e virou-se para Xiao e disse, você cuida desse arranjo, e daqui a 2 dias An partirá conosco para o Polo Sul. Dê a An o melhor treinamento e condições de vida. Capítulo 24, sob a luz da vela. Por volta do anoitecer, An saiu do hospital e pegou o metrô de volta para a cidade. Ele desceu do metrô no movimentado setor de negócios onde ocorreu a última batalha. Ele se encontrou com Shenzong Monk como prometido. Hoje era o 7º dia desde a morte dos 7 espers, e os cidadãos estavam realizando uma cerimônia memorial para eles. Muitas pessoas saíram do metrô nesta parada, e An apenas seguiu a multidão e saiu lentamente da estação. Ele ficou chocado com o que viu na rua. No momento, o céu ainda não escureceu completamente, e muitas pessoas já acenderam velas. Velas brancas foram colocadas em todos os lados das ruas, mesmo nas janelas dos arranha-céus ao lado. A noite caiu lentamente. Era como se as pessoas tivessem feito arranjos prévios. Ninguém acendeu as luzes, e tudo o que havia eram as luzes fracas das velas que revestiam as ruas. A atmosfera estava cheia de tristeza e lembrança. Esta noite, toda a cidade foi iluminada por velas. Muitas crianças estavam segurando lanternas, também contendo velas brancas. A oscilação das lanternas fez com que a luz fraca piscasse. Uma jovem mãe levou sua filha e passou por An. A menina era muito pequena e estava segurando uma lanterna. An notou que a vela dentro da lanterna também era muito pequena. Mamãe, o que são espers?
A garotinha perguntou em uma voz muito baixa. Eles são um grupo de soldados muito fortes. A mãe respondeu com um leve sorriso. Eles lutam em batalhas para proteger a terra e a nós. A garotinha pensou por um segundo. Será que eles vão me proteger também? Sim. Eles vão proteger a mamãe? Sim. Eles protegerão o vovô? Sim. Eles vão proteger a vovó? Sim. Os Spears protegerão nossa família e todos em seu jardim de infância. Eles também protegerão as tias e tios na rua. Eles protegerão a todos. A mãe tentou explicar para sua filhinha, a garotinha, como se tivesse entendido alguma coisa, e ela acenou com a cabeça pesadamente uma vez, e disse com uma voz encantadora, eu entendi, Spears são boas pessoas. Anne sorriu levemente, rapidamente passou por essa garotinha fofa. Às vezes, a impressão das pessoas sobre os Spears não era como hoje. Sempre haverá relatos nas notícias sobre como os Spears estavam usando seu poder para intimidar os fracos e causar caos. Mas, todas as pessoas entenderam a partir deste incidente que, tanto para Spears quanto para pessoas comuns, há muitas pessoas ruins entre os Spears, mas também muitas pessoas boas. É assim que o mundo sempre foi, as pessoas boas sempre se calaram antes de saírem contra o mal. Assim como Panzolin, aquele jovem que pulou do prédio segurando uma estátua de touro de bronze, aquele que se sacrificou para danificar o navio do invasor e proteger os civis. Agora, Panzolin se tornou um herói conhecido como Bronze Bull Warrior. Suas últimas palavras, não importa o quão fraca seja a terra, ainda é minha casa. Agora era conhecido por todos, mas antes de Panzolin se tornar um herói, ele era apenas um professor de educação física calado e trabalhador. Ele nunca se gabou de seu status de Spear, e apenas viveu uma vida comum. Os verdadeiros heróis só se levantam quando o mundo precisa deles, mas normalmente eles permanecem desconhecidos. Como a pessoa que experimentou essa batalha em primeira mão, Anne viu com seus próprios olhos que esses Spears que geralmente permaneciam humildes e desconhecidos deixaram seus medos de lado e correram direto para o campo de batalha. Em 1 minuto, o campo de batalha já havia reunido mais de 40 Spears. Em 3 minutos, já havia mais de 200 Spears chegando. Eles não eram soldados, mas quando os desastres aconteciam, sua velocidade era ainda mais rápida que o exército, e eles eram ainda mais destemidos. Mais e mais pessoas se reuniram, mesmo que cada vela fornecesse uma luz muito fraca, quando reunidas elas ainda podiam iluminar a escuridão. Anne parou na vitrine de uma loja e viu que a TV de tela grande no interior estava transmitindo a cerimônia memorial mundial de Pequim, Xangai e Guangzhou. Começando por essas cidades asiáticas, onde quer que a noite caísse, as velas que representavam a esperança se acenderam. Seul, Taipei, Tóquio, as luzes das velas cruzaram o vasto Oceano Pacífico e chegaram à América, depois do Oceano Atlântico à Europa. Anne sentiu alguém atrás dele. Ele se virou e viu Monkey Shenzong. Ele não sabia quando Shenzong raspou seus rabos de cavalo, mas agora estava careca, e Monkey carregava uma mochila gigante. Esses dois carecas juntos realmente pareciam um grande monge e um pequeno monge. Seu cabelo. Shenzong tocou sua cabeça, que agora estava careca, e disse com um sorriso, raspou. Todos os dias só para controlar essas caudas eu poderia perder 1 hora. Se eu tiver tanto tempo, é melhor comer mais alguns quilos de carne. Onde estão seus fones de ouvido? Joguei fora. Camisa de beisebol? Ei, por que você é tão problemático? Shenzong sacudiu a gordura em seu corpo e disse, vou colocar desta forma. Depois de ver vocês esta noite, estou planejando me isolar e me concentrar em treinar e engordar. Estarei dando tudo de mim para me preparar para a segunda etapa do exame de pressão. Vocês não precisam me ligar, eu joguei meu telefone fora também. Monk encolheu os ombros. Que coincidência. Eu estava prestes a dizer a vocês também. Esta noite vou voltar para minha montanha para treinar, e vim aqui esta noite para me despedir. A primeira etapa do exame de pressão não foi minha força, mas o combate sim. Então vou aproveitar este tempo para me aprimorar. Anne assentiu levemente com a cabeça. Parece que ele não foi o único a mudar por esta batalha. Monk e Shenzong também se tornaram mais trabalhadores do que antes. É realmente uma coincidência. Anne pensou um pouco e disse, antes, quando eu não sabia que tinha poder, sempre pensei, se o céu cair, os caras altos aguentam. Não tem nada a ver comigo. E hoje eu finalmente percebi, eu sou realmente aquele cara alto, e se o céu cair eu preciso dar tudo de mim para lidar com isso. Anne continuou, na verdade, estou aqui para me despedir também. Em 2 dias, estarei indo para a administração do local de extinção. Eles encontraram um lugar para treinar para mim, e eu também vou me isolar do mundo. Shenzong não disse nada. O próximo ano seria o ano do encontro galáctico, e era muito possível que a Terra fosse transformada em uma colônia para outro planeta. Mesmo que a Terra tenha sorte de não ser colonizada, ainda havia muitos invasores que olhavam a Terra cobiçosamente e ameaçadoramente. Esta foi a Era Galáctica, também foi uma era impiedosa onde as regras da selva se aplicavam. Como o único exército na Terra, os Spears estavam enfrentando muita pressão. Monk perguntou, administração do site de extinção, Li Moon e Shu Li também querem que você entre no escritório da divisão deles. Anne respondeu, o que eles estavam fazendo antes disso. Mas ouvi dizer que uma grande multidão de Spears está tomando a iniciativa de se candidatar à administração e outras organizações de batalha, então Shu Li provavelmente não é curto para mãos. Shenzong acenou com a cabeça, e a cara, antes que Kilak cuidasse de tudo para nós. Spears eram livres para fazer o trabalho que quisessem. Esse não é o caso agora. Sem Kilak temos que arcar com a responsabilidade. Se eu não passar no exame de pressão,
Vou me candidatar diretamente aos fuzileiros navais. Logo depois que ele terminou sua frase, o relógio em seu pulso começou a apitar. Shenzong colocou sua mochila no chão e tirou um pedaço de presunto que pesava pelo menos 1 quilo. Ele abriu bem a boca e começou a engolir o pedaço de carne por pedaço. Depois de ver Aimon olhando para ele, Shenzong jogou uma foto neles. Na foto estava um jovem bonito com um corpo musculoso. Além dos pequenos rabos de cavalo em sua cabeça, era muito difícil dizer que era assim que Shenzong costumava ser. Shenzong sentou-se no chão e rapidamente enfiou aquele pedaço gigante de presunto pela boca em seu estômago. Ele bebeu 2 goles de água e começou a trabalhar em um segundo pedaço de presunto. Viu que o pescoço de Shenzong já estava vermelho de tanto comer, como se ele estivesse prestes a vomitar a qualquer momento, mas ainda estava enfiando carne goela abaixo sem parar. Eu preciso comer sem parar. Não há outra escolha. Sou um esper descendente de conversão, sem gordura então não tenho poder de luta. Sem poder de luta, como posso proteger alguém? Prefiro comer o suficiente para me transformar em porco, do que experimentar o que aconteceu naquele dia novamente. Se vocês querem rir de mim, então vão em frente. Eu não me importo. É claro que An e Monge não riram dele, pois só o respeitaram mais depois de ver a foto. Para outras pessoas, a culinária deliciosa era um prazer, mas para Shenzong era puro sofrimento. Este mundo sangrento transformou um jovem bonito no Shenzong agora. An soltou um leve suspiro. Ele levantou a cabeça e viu as intermináveis luzes das velas, e todas as pessoas orando sob aquela luz. Que visão! Era lindo. Tal pressão era insuportável. Capítulo 25, Base do Polo Sul. Bem na hora, horas antes de partir para o Polo Sul, An finalmente recebeu um pacote enviado pela Origem Sem Caminho. Ele nem teve tempo de abri-lo antes de já estar no avião militar com Liu Shua. O avião de carga militar Grau Força de Deus do Governo Unido estava viajando a uma velocidade incrível. Além de transportar An, Liu e alguns outros passageiros, a carga também transportava suprimentos e recursos para a base no Polo Sul. Embora esses aviões de carga de nível militar fossem gigantescos, também eram capazes de subir verticalmente e estavam equipados com 6 supermotores turbo. O avião chegou rapidamente à área aeroespacial no Polo Sul. An olhou para baixo do avião, apenas para ver um mundo coberto de neve branca. A base do Extinction Site Administration parecia um tabuleiro de xadrez do céu. Havia um edifício esférico gigante de fibra de carbono no centro, cercado por mais alguns edifícios esféricos menores que estavam conectados por um corredor transparente semelhante a um tubo. Ficou bem moderno. Saindo do avião, os 2 pés de An tocaram o chão gelado e ele pôde sentir imediatamente o frio entrando em seu corpo. Estamos aqui. Esta é a nossa base. Qualquer pessoa que entrar nesta base terá que passar pela segurança. E se você quiser sair da base precisará escrever um relatório para aprovação. Este lugar não é um lugar para entrar e sair à vontade. Woody, anteriormente chamado de Xiao ou por Liu, explicou cuidadosamente a An. An assentiu. As bases da administração do local de extinção eram segredos da Terra. Então a parte de gerenciamento e administração era obviamente mais rigorosa do que em qualquer outro lugar. Muitas pessoas saíram da base para ajudar a transportar a carga, e Woody apresentou An a todos. Depois de ouvir que An curou a atrofia da região de 0 grau de Liu, todos deram-lhe um grande polegar para cima e se tornaram muito acolhedores com ele. Afinal, Liu era o pilar que apoiava a administração do local de extinção, o líder de todos. An fez um grande favor para Liu, que era o mesmo que fazer um grande favor para todos aqui, e nenhum deles sabia como poderia retribuir o favor. Liu foi para o centro de controle enquanto Woody levou An em um passeio pela base. Você poderia dizer que a administração do local de extinção foi muito bem financiada e teve acesso a muitos recursos devido a todos os equipamentos da base. Além das instalações que atendiam ao dia a dia normal, havia até bibliotecas, mesas de sinuca, quadras de tênis, 12 cápsulas de treinamento virtual, espaçosas academias multifuncionais e assim por diante. An pegou um quarto individual de cerca de 20 metros quadrados. A janela ia até o chão, o que dava uma bela vista da neve. Havia também um chuveiro vertical, uma mesa de estudo e um pequeno sofá. Você pode deixar suas coisas por enquanto? Deixe-me levá-lo para registrar seus dados de DNA, Woody disse. An jogou suas coisas na cama e seguiu Woody até o centro da base. No centro da base ficava a sede e também servia como entrada para o domínio da extinção. Um espaço alternativo que você entra depois de entrar no portão no local da extinção. Woody apontou para uma máquina esférica e disse, este é um sistema completo de avaliação de DNA, ele não apenas registrará seus dados de DNA, mas também rastreará e registrará seu índice de fonte de energia. Você só precisa ficar nesta máquina por alguns segundos e pode voltar a qualquer momento mais tarde e verificar seu progresso. A máquina gerará automaticamente uma tabela de dados, informando a eficácia do seu treinamento e quais melhorias devem ser feitas. Além disso, seus dados de DNA também são registrados e esse será seu passaporte aqui. Não temos nenhum cartão de acesso na base, só usamos DNA. An assentiu, chocado com o quão avançado o equipamento era. Apenas uma máquina poderia ter tantos propósitos. Naquele momento, Liu passou com alguns comandantes da administração e viu que An estava prestes a fazer a avaliação de DNA. Ele estava bastante interessado nos resultados e parou para apresentar An aos outros colegas. Aqui, este é o An, é tudo por causa dele que posso voltar à base. Todos assentiram com respeito e olharam para An com apreço. A máquina era prateada e parecia um tubo. Quando alguém está no tubo, haverá um raio vermelho que varre todo o corpo. An ficou parado. Segundos depois, a tela do sistema exibia as estatísticas básicas de An. A taxa de crescimento natural é de 2,1. Isso não pode estar certo.
Woody olhou para os resultados e ficou completamente chocado. Deixe-me ver. Liu curiosamente se aproximou. Ele olhou para a tela por um longo tempo e finalmente disse em uma voz profunda. É realmente 2.1. Oh meu Deus, chefe. Você acabou de voltar do hospital Taobao, Amazônia chinesa, taxa de crescimento de 2,1. Todos os dias ele só precisa ficar parado e pode crescer 2,1 pontos. Honestamente, onde você desenterrou esse monstro? Essa é uma taxa de crescimento natural incrivelmente alta. Isso me lembrou que Ilak, dentro de 3 dias, o índice de fonte de energia de An aumentou em mais 6 unidades. Agora ele tem 48 pontos de índice de fonte de energia, incluindo o chefe Liu. Todos ficaram completamente impressionados com An. Claro que todos também estavam confusos. Com uma taxa de crescimento tão alta, An já deveria ter sido um guerreiro de alto nível, porque ele já era um adulto, mas acabou de atingir a marca de 48. Era como se ele tivesse acabado de adquirir seu poder ou algo assim. Na verdade, An realmente acabou de adquirir seu poder recentemente, mas ele obviamente não tinha uma boa maneira de explicar os cristais de poder, então ele não teve escolha a não ser fingir que não sabia também. Liu deu um tapinha no ombro de An e riu. Shuli estava me ligando ontem à noite perguntando se você realmente concordou em se juntar à administração do local de extinção. Eu disse que sim, e ele ficou tão bravo que desligou meu telefone. Então e por isso, que talento. Liu continuou, não adianta tentar discutir porque seu índice de fonte de energia não cresceu no passado. O mais importante é capturar o presente. Woody irá levá-lo ao centro de treinamento. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar a ele. E se eu não estiver ocupado, estarei prestando atenção em você também. Ponto. An conheceu muitas pessoas em seu primeiro dia na base. Recebeu muitos elogios, principalmente por sua taxa de crescimento natural. Ele não precisava mexer um dedo e já podia crescer 2,1 pontos por dia, e se combinado com o 46 Ensemble Training, TL, explicado mais adiante, a velocidade de crescimento seria ainda mais rápida. Todos pensavam que ele era alguém enviado por Deus do céu. Naquela noite, An passou algumas horas como de costume para escrever o índice de drogas, então ele parou no site da Origem Sem Caminho e abriu a janela de bate-papo. Professor, encontrei um local muito ideal para o treinamento. É um corpo de água milagroso que não congela quando a água fica abaixo de zero. Em breve estarei indo lá para praticar o 46 Ensemble Training. Haverá alguma coisa que devo fazer ou prestar atenção durante o treinamento? An perguntou educadamente. Shua, a Origem Sem Caminho respondeu muito rapidamente. No passado, An sempre esperou por muito tempo, mas sem que ele soubesse, seu tempo de resposta diminuiu drasticamente. Agora, An recebe uma resposta imediatamente após fazer uma pergunta. A primeira vez é, claro, muito importante. O pequeno Black, TL, referindo-se a andarilho noturno, deu-lhe alguma droga? Comprei algumas pílulas de energia de fonte dele. Fonte de energia? Acho que vai funcionar. Tome 3 doses de pílula de fonte de energia. Não traga seu traje de batalha ou arma. Basta entrar numa água que não seja inferior a menos 10 graus Celsius. Fique lá por pelo menos 3 horas. Pratique apenas o primeiro ensemble do 46 Ensemble Training. An ficou chocado, entrando numa água gelada e treinando. Tomar 3 vezes a dose normal de pílula de fonte de energia. Segure por pelo menos 3 horas. Se An não sabia que a Origem Sem Caminho era um profissional, ele vai pensar que está louco com certeza. Esse tipo de treino era um ritmo suicida. Embora An tivesse um pouco de dúvida por dentro, ele sabia que a Origem Sem Caminho tinha um temperamento ruim, então não se atreveu a dizer mais. Ele rapidamente agradeceu e desligou a janela. An olhou para seu corpo. Desde que se tornou um Esper, suas propriedades do corpo físico tiveram melhorias muito significativas. Mas seu corpo será capaz de aguentar 3 horas sob água de menos 10 graus Celsius. Na cama foi colocado o traje Black Celestial Python e sua adaga Titanium Tremor. O traje de batalha preto tinha uma ótima textura, podendo chegar a 3 estrelas de altura para defesa física. Originalmente, An planejava usar este precioso traje de batalha, mas acho que ele terá que esperar um pouco mais. An guardou seu terno, arma e laptop, recuperou o software de acesso à Darknet de volta ao seu colar e saiu da sala. Ele se dirigiu para aquele ponto de água milagroso, sublinhado.